Oi, bem-vinda a mais uma conversa. O assunto de hoje é importante porque a gente se esquece, eu me esqueço. É um desabafo também por o que Deus tem falado comigo ultimamente. Nós vamos conversar sobre os lírios no campo. A gente tá em maio. Maio é o mês do meu aniversário e esse mês eu completei 20 anos. E desde que eu entrei na adolescência e principalmente depois dos 18, quando vai chegando perto do meu aniversário, eu começo a pensar: nossa, eu já vou fazer tal idade. Opa, notificação. Eu já vou fazer tal idade e eu ainda não tenho um monte de coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu teria quando eu chegasse a essa idade. E esse ano não foi diferente. Quando maio entrou, esses pensamentos começaram a vir. Até que em um momento eu tava no meu trabalho e num tempo de pausa, assim, sabe? E eu comecei a alimentar esses pensamentos. Comecei a pensar: nossa, eu já vou fazer 20 anos. Eu ainda não tenho tal coisa, não tenho um monte de coisa que eu achei que eu já teria com essa idade. E aí, eu me lembrei daquela passagem que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu lembrei dessa passagem, eu lembrei também da música, uma música do Projeto Sola que fala: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E foi assim, um abraço quentinho de Deus. Porque a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente não precisa do que a gente não tem. E o que a gente precisa é o que está em Jesus. E é o que Ele tem liberado para a nossa vida agora. Só que a gente entrou numa pressa tão grande por conseguir as coisas antes dos 30 anos, e quando você passa dos 30 anos, você tem que correr atrás de outras coisas, porque se você não tiver atrás de que correr, você tá vivendo pelo quê? Que a gente se esquece do que é realmente importante. A gente se esquece de buscar o reino de Deus. A gente se esquece de buscar o amor de Deus. Não que a gente precisa fazer alguma coisa para receber o amor dele, mas a gente esquece de se lembrar desse amor e de perceber esse amor nos mínimos detalhes. Tem muita coisa que a gente está vivendo hoje que a gente pediu há muito tempo. E cadê a gratidão? Ela é consumida muitas das vezes pelo incontentamento. E quando eu penso nisso, vem aquela passagem, né? Olhai os lírios no campo. Eu vou ler. Calma aí. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais importante que o alimento, e o corpo muito mais que a veste? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é os que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olhai os lírios no campo. Eles não precisam fazer nenhum esforço, porque eles têm um Deus que cuida deles. Os pássaros no céu não precisam se preocupar com alimento, porque eles têm um Deus que cuida deles. E você, pequeno rebanho, tem um Deus que cuida de você. E a gente se esquece disso. Se você tem Jesus no seu coração, se você aceitou a paternidade de Deus na sua vida, aceite também que Ele cuida dos detalhes. O problema é que a gente quer se colocar em um lugar que não é nosso. Você quer entrar num lugar de provedor. E não foi esse lugar que Deus te deu, porque Ele quer ser seu pai, um pai que cuida de você como uma criança.
Já falei sobre isso. Para de achar que você é adolescente que sabe fazer as coisas sozinho. Você é uma criança de Deus. É a pessoa que ele cuida com carinho, que ele põe perto do coração. E eu não tô tirando das suas mãos a sua responsabilidade de trabalhar, de estudar. Pelo amor de Deus, se esforça. Mas deixa Deus fazer a parte dele. Porque a gente se preocupa com tantas coisas. Como que eu vou passar o mês que vem? O que vai acontecer semana que vem? Que roupa que eu vou usar no ano novo? Gente, a vida vale mais. Maria, a vida vale mais. Esse vídeo eu tô gravando não é nem só pra vocês. Esse vídeo é pra mim. É um lembrete pra mim. De que eu não preciso assumir o lugar de Deus. Eu nem devo assumir o lugar de Deus. Deixa ele no controle. O meu lugar é o lugar de confiança. É o lugar de obediência. Deus me mandou fazer isso, então eu vou fazer isso. E eu não estarei atrasada se eu estiver fazendo o que ele me pediu pra fazer. Eu acho que quando a gente aceita isso, a nossa vida fica muito mais leve. E eu não tô falando que ler esse versículo vai acabar com toda a nossa ansiedade. Talvez você tenha que voltar 1 milhão de vezes no mesmo dia para a presença do Senhor e entregar a Ele tudo que tá te preocupando. Mas se você precisar fazer isso, se você precisar voltar toda hora e falar, Deus, isso tá deixando meu coração ansioso. Faz. Ele tá só esperando você falar o que você precisa. E o que você não precisa é carregar todo o peso da sua vida, sabe? O Senhor pediu para você trocar o seu fardo com o dele, porque o dele é leve. Para de pegar o fardo que Deus já tirou das suas costas. Para de tentar controlar. Nós não nascemos para isso. E eu queria também ler uma página de um livro muito querido, Jesus para Ansiosos. O Evangelho não apenas nos salva do pecado, como também nos liberta do peso de carregar o mundo nas costas. Jesus disse, não se preocupem com suas próprias vidas. A teologia do descanso ensina que Cristo é suficiente. Como afirmou Dallas, não sei falar o sobrenome dele, a alma humana não foi feita para carregar o peso do mundo, mas para repousar no Criador do mundo. Essa verdade nos liberta para voar, não porque controlamos os céus, mas porque conhecemos aquele que governa os ventos. Agora, confio que o amor de Deus me dá asas para voar em segurança, seja nos céus ou na vida. Eu encerro esse vídeo te lembrando que você não precisa estar no controle e que isso é um presente de Deus. E aquilo que você não tem, você só não precisa. Então hoje, eu tô fazendo uma coisa, encerrar o vídeo, lembrei. E eu quero te encorajar a fazer isso também. Começa a anotar tudo que tá te deixando feliz. Então assim, hoje eu vi Jesus em tal coisa. Hoje o Senhor me deu tal coisa. Eu tenho feito isso e é muito bom quando você estiver angustiado e preocupado com o amanhã. Ao ler, você vai se lembrar de tudo que você tem vivido com o Senhor e de tudo que Ele já tem provido na sua vida. Então, meu querido coração, se lembre que você é como um lírio no campo, ou até mais, porque Ele disse que se Ele cuida do lírio do campo, se Ele cuida das flores que vão ser lançadas ao fogo, que tem uma vida curta, quem dirá de nós, que Ele chama de filhos? E se Ele te chama de filho, você tem um pai. Aceita a paternidade de Deus. Eu tô aceitando também. Ele cuida muito bem de nós. Mas é isso. Um beijo, um queijo. Descansa o seu coração na certeza de que Deus tá no controle. Ele cuida de tudo e você não precisa assumir um lugar que não é seu. Agora sim, um beijo, um queijo. Tchau!